Que a paz do Senhor Jesus Cristo possa abençoar a tua vida. Neste vídeo de hoje, estaremos tratando sobre as doutrinas, a doutrina verdadeira, verdadeira doutrina de Deus, a verdadeira doutrina de Cristo e a verdadeira doutrina da igreja, e as falsificações e imitações aplicadas pelo inimigo, ou seja, pelo diabo, que é o inimigo da igreja. Eu quero pedir a você que assista este vídeo até o final. Assista este vídeo até o final para que você possa compreender todo o teor disto que estaremos relatando hoje neste vídeo, para você entender esta mensagem de Deus acerca da doutrina da igreja. E se você já é inscrito no canal, eu quero te pedir mais uma vez que compartilhe também este vídeo e que o Senhor continue te abençoando. E se você não é inscrito ou se é a primeira vez por aqui, sou o pastor Reginaldo Pessoa e desde já também quero te pedir que você se inscreva neste canal, nos ajude e também dê o seu like ou dislike se assim preferir. E sem mais demora, vamos para o vídeo? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o verso de número 42. Diz assim a palavra de Deus: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ainda estaremos lendo Romanos, capítulo 12, e o verso 2. O segundo versículo da carta aos Romanos, capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estaremos nesta noite falando a respeito de doutrinas, a verdadeira doutrina da palavra de Deus. E muitos têm se perguntado o que é doutrina. E a definição para esta palavra doutrinas é ensinamento, um conjunto de regras que deve ser ensinado e colocado em determinado povo. E o que é a doutrina de Deus? A doutrina de Deus é a verdade revelada através da Bíblia. A doutrina histórica bíblica apresenta Deus como Criador no Antigo Testamento e apresenta Ele como Redentor no Novo Testamento através do seu Filho Jesus Cristo. A graça de Deus revelada por Jesus também vai ser apresentada no Novo Testamento. Mas voltamos ao versículo de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e o verso 42, que temos lido. E perseveravam. Perseverar. Esta palavra nos faz entender que havia uma luta. Os cristãos do primeiro século, da igreja primitiva, eles estavam lutando contra algo que queria penetrar ali nas doutrinas da igreja iniciante. Perseverar quer dizer que se está lutando contra algo que está se opondo. Perseverar é resistir a algo, é ser firme,
na posição. Doutrina quer dizer ensino, como já temos falado. A doutrina de Deus é esta verdade. É a Bíblia Sagrada. É esta verdade que Ele nos contou e nos revelou através da sua palavra. E uma coisa que tem que ser dita: Deus não muda. E se Ele não muda com o passar do tempo, a sua verdade também não muda. É o princípio da doutrina de Deus. Não há mudança. Não há dúvida quanto a tempo não se vence. E quando falamos em doutrina, queremos salientar que é universal. A doutrina, ela é o alcance universal. Satanás é que troca de roupa. Deus não troca de roupa porque Ele está vestido de glória. Ele está vestido de glória e de poder. Então, por isso, Ele não muda a sua doutrina, as suas regras, os seus mandamentos. A graça de Deus que foi revelada por Jesus Cristo no Novo Testamento, esta graça requer uma novidade de vida. Quer dizer que a antiga vida já não servia mais, estava ultrapassada, porque estamos falando agora do homem que se desviara do propósito de Deus. Então Deus é apresentado no Antigo Testamento como Criador, no Novo Testamento como Redentor, e como Redentor Ele apresenta a graça, Ele revela a graça de Deus que vai justificar o homem através da fé. Mas esta graça requer uma novidade. A graça de Deus exige um novo nascimento. A graça de Deus exige um novo nascimento. A graça de Deus exigindo um novo nascimento, é a função da igreja trabalhar este novo nascimento. Esta é a função da igreja, trabalhar este novo nascimento, que precisa ser trabalhado, ensinando a adoração à santidade de Deus, para a santificação de todos que são alcançados pela graça salvadora de Cristo. Esse é o princípio da doutrina ou das doutrinas de Deus. Essa palavra, ela vai muito além do que ela é revelada. Ela tem muito mais riquezas do que nós conseguimos extrair. Esta verdade, a Bíblia Sagrada, ela tem uma profundidade imensa. Nós não conseguimos extrair jamais todas as riquezas contidas nesse texto sagrado, nas doutrinas de Deus. Os apóstolos entenderam a doutrina e continuaram os ensinamentos que eles receberam de Cristo e aplicando na igreja essas doutrinas, a verdade e o poder das doutrinas aplicadas na igreja primitiva, trouxe um evangelho que os sinais e maravilhas acompanhavam. O evangelho da igreja primitiva. Os sinais e maravilhas continuaram durante muito tempo com a igreja, porque a igreja tinha um evangelho de poder, a igreja servindo a Deus, adorando a Deus e obedecendo às doutrinas de Deus, tinha o poder do evangelho acompanhando o testemunho
E as revelações, as pregações daquele tempo, vinham acompanhadas do selo do poder do Cristo revelado. Porque a igreja era sincera, pura em suas doutrinas. Os sinais e maravilhas continuaram até que veio a idade da escuridão. Mas no raiar do sol do século XX, surgiu o movimento pentecostal. O movimento pentecostal, com ênfase no batismo com o Espírito Santo, provocou um abalo no mundo, porque estava apresentando um evangelho com poder, acompanhado também de sinais, mas era um evangelho que confrontava o pecado, era um evangelho que confrontava o mundanismo, era um evangelho que confrontava o diabo. O movimento pentecostal surgiu trazendo o mesmo parâmetro da igreja primitiva. E durante o movimento pentecostal vivido no início do século XX, a igreja teve um período de grande resistência. Ela resistiu para não se comprometer com o diabo. Não se comprometer com o diabo, não se comprometendo com o pecado, não permitindo a entrada do mundanismo em seu seio. A igreja resistiu com muito esforço às propostas do inferno. Resistiu e se recusou a abrir a porta à idolatria e ao mundanismo. A igreja não abriu a porta à idolatria durante o movimento pentecostal. Os crentes eram perseguidos, eram hostilizados de várias formas, eram considerados até mesmo como endemoniados pelos fundamentalistas, mas não cederam. Eles não cederam, não recuaram, eles persistiram, perseveraram no confronto ao pecado, ao mundanismo. Eles não abriram brecha no muro doutrinário da igreja. E abrir uma brecha no muro é a mesma coisa que derrubar. Você quer derrubar o muro? Começa abrindo brecha, porque aí tudo vai ruir abaixo. O movimento pentecostal abalou o mundo com o evangelho, combatendo o pecado e a idolatria. Eram extremistas, sim. Era um extremo. Mas pregavam a santidade de coração. Mas pregavam também a santidade da conduta moral. Os crentes eram ensinados a serem honestos. Eram ensinados a serem puros e buscar a pureza de Deus para as suas vidas. Eram extremistas, sim, mas pregavam a santidade, porque pregavam o que viviam. Eles conheciam a Deus, mas conheciam também o inimigo da igreja.
e os seus inimigos. Ou seja, conheciam a Deus, mas conheciam também a Satanás. Sabiam de onde tinham sido tirados, do charco de lodo, do lamaçal do pecado. Sabiam de onde vinham, mas sabiam também para onde iam. Eram extremistas, mas essa era a vida daqueles homens. A maioria eram homens ignorantes teologicamente, alguns até mesmo iletrados, mas eram homens de Deus. Não se vendiam, não se corrompiam, porque temiam ao Senhor, conservavam os marcos antigos, conservavam a sã doutrina da igreja. Era esta a vida dos homens, ou da igreja, dos crentes, durante o movimento pentecostal. Representavam a verdade, pregavam a santidade porque pregavam o que viviam. Eram odiados pelo mundo, mas sabiam que Deus é diferente do mundo. O que o mundo é não agrada a Deus. Não ameis o que há no mundo. É isso que diz a palavra de Deus. Então, durante o movimento pentecostal, eles eram perseguidos, hostilizados, massacrados, ignorados, xingados, mas perseveravam, porque eles sabiam que eram odiados pelo mundo, porque Cristo assim avisou. Vocês vão ser odiados por causa do meu nome. Mas o diabo trocou de roupa. Satanás viu que isso não estava conseguindo penetrar na igreja. Aí ele trocou de roupa. Não se engane. Não faça como Samuel, que chegou ali na casa de Jessé. Não veja apenas pela aparência. O diabo trocou de roupa e apareceu imitando os santos. Porque ele não é, mas ele sabe imitar muito bem. E com uma falinha mansa, bonita, lançou a sua proposta. Porque a sua aparência conseguiu enganar. Olha, o muro está muito alto. Rebaixa um pouquinho, para que mais pessoas, para que mais gente possa entrar. O muro está muito alto, rebaixa um pouquinho só, para que entre mais gente. E o grande erro na metade do século XX foi este: não observar esse ponto da doutrina de Deus. A igreja não observou. E então a igreja rebaixou o muro. A igreja começou a rebaixar o muro. Foi uma coisa progressiva, mas começou ali. A igreja perdeu os inimigos. Hoje a igreja não tem inimigos, mas também não tem o evangelho de poder. Aquele evangelho acompanhado com o poder. Aquele evangelho acompanhado com os sinais e maravilhas. Porque a igreja
deixou de observar a verdadeira doutrina. A mensagem mudou. A mensagem mudou. Reaparece então o velho sistema com a roupagem nova. Um velho sistema com a roupagem nova. Reaparece o sistema ecumênico. Já quase no final do século XX, com a seguinte proposta: todos nós somos iguais. Mesmo podemos adorar a Deus em nosso coração. Deus só quer o nosso coração. E se nós adorarmos a Deus em nosso coração, que mal há que nós sobrevivermos dobrando os joelhos diante da estátua de Nabucodonosor? Que mal há nisso? Porque Deus sabe que o nosso coração é dele. A estátua não vai nos fazer mal se nós dobrarmos o joelho. Aí nós vamos nos livrar da fornalha. Aqueles 3 hebreus, eles não pensaram desta maneira. Eles resistiram. Mas aí o muro já estava rebaixado. E a porta cada vez abrindo mais. Não pereça de fome. Torne-se um de nós. E o medo da fome fez muitas pessoas abraçar a proposta que o filho pródigo ouviu. Em Lucas capítulo 15. Você está com fome? Você quer comida? Alimente os nossos porcos e lhe daremos comida. Torne-se um de nós, alimente os nossos porcos e lhe daremos o alimento. Hoje tem muita gente alimentando porcos. Sim, hoje tem muita gente, tem muitos alimentando porcos a troco de alimento do mundo. O mundo é que dita as regras. O mundo é quem dá as ordens. Você quer comer? Alimente nossos porcos. Esta é a situação. Porém, onde se vive a verdadeira doutrina e se tem uma comunhão com Jesus Cristo e se vive em comunhão e a revelação do Espírito Santo, Satanás não sabe o que acontece ali. Onde se vive a verdadeira doutrina, se tem uma comunhão com Cristo, uma comunhão com o Espírito Santo, e o Espírito Santo se manifesta, mas Satanás não sabe o que acontece ali. E para saber o que ele fez igualzinho aquele cavalo de Troia. Ele deu um presente. E que presente foi esse? Eu vou imitar. Então o diabo resolveu falsificar as doutrinas da igreja. Ele apresentou um mundo de prosperidade, um mundo de facilidades. Mas Jesus Cristo não ordenou que as pedras se transformassem em pães. Jesus Cristo não ordenou que as pedras se transformassem em pães. Nós não podemos brincar com esse terreno. Mas ele não, ele falsificou a doutrina da igreja e imitou os dons espirituais. Ele imita os dons espirituais. Ele perdeu esse poder, mas ele sabe como funciona.
E ele não é leão, ele ruge como leão. Ele não é anjo de luz, mas se transfigura como tal. É a arte dele. Mas nós não estamos aqui para falar dele, estamos aqui para falar de doutrina. Mas foi assim que ele entrou. Foi falsificando as doutrinas. Ele sabe que a verdadeira doutrina, ou seja, adorar o Senhor na beleza da santidade de Deus, é o que também nos santifica. Para continuarmos santos após o novo nascimento, precisamos ter comunhão uns com os outros, ser parte da igreja, guardar as doutrinas da igreja. As doutrinas da igreja, revelada na palavra de Deus. E aí, vivermos em novidade de vida. Vivermos em novidade de vida, segundo os preceitos da palavra de Deus. Claro que reconhecemos que há doutrinas de demônios e há doutrinas de homens, mas falamos da palavra de Deus. O extremismo. Tem pessoas que acham ruim, eu não posso usar isso, não posso usar aquilo. São preceitos, às vezes sim, mas são preceitos que não prejudicam a salvação. Agora tem alguns certos preceitos que são o extremo. Mas nós devemos buscar o equilíbrio. O equilíbrio eu vou buscar onde? Na palavra de Deus. Aqui, na palavra de Deus, eu vou encontrar a verdadeira doutrina. E aquilo que é preceito eu posso ir deixando de lado, mas seguindo a verdadeira doutrina da palavra de Deus. A doutrina revelada que vai ter um compromisso com a minha alma na eternidade. Porque estamos cheios de preceitos de falsas doutrinas que não tem compromisso com a eternidade. Tem compromisso por enquanto aqui. E está matando muita gente. Antes a igreja sabia da doutrina ser falsificada e de o diabo imitar os dons espirituais. A igreja sabia que a seminudez não é de Deus. Hoje, a igreja, muitas, não estou falando de um modo geral, mas muitos não sabem discernir a verdadeira doutrina. Antes a igreja sabia que a seminudez não é de Deus. Hoje, olha só, escute isso. Hoje o anticristo é pentecostal. E está vestido de minissaia. Fala em língua. Canta. Dança. Ele é pentecostal, está vestido de minissaia, fala em língua, revela, canta e dança. Prazeres da carne. Também trouxe consigo um homem, um falso louvor. Aí nós não sabemos mais o que está sendo cantado hoje. Cantado. Não estou falando louvado. O que está sendo cantado. Nós não sabemos. Não entendemos. O barulho é muito alto e agita o nosso entendimento. E quando escutamos a letra, não entendemos. Porque o engano está por trás das muitas letras bonitas. E aí começamos a pagar, a fazer artistas em nossos dias. Artistas para cantar, artistas para pregar.
Sim, tem muitos lugares que o púlpito se tornou um lugar, uma apresentação de artistas. Não, não é fanatismo. Eu sei, sou consciente que Deus não nos quer fanáticos. Deus não quer o fanatismo, mas Ele quer firmeza, Ele quer resistência no confronto ao pecado. Portanto, a palavra de Deus diz em vários textos: aquele que permanecer fiel até o fim. Fanatismo não vai levar a lugar nenhum. Aliás, pode levar à perdição. Porque por trás do fanatismo vem a idolatria. E hoje estamos vivendo um fanatismo à adoração, o culto à imagem humana. Hoje existem pregadores maior do que Jesus. Hoje existem pregadores melhores do que Jesus. Vivemos num mundo de fantasias. É este o mundo que foi apresentado. Essa bandeja, muitos pegaram essa bandeja. Porque o cheiro é bom, sim. Mas o gosto é ruim. O cheiro é bom, mas o gosto é ruim. E se Satanás obedece uma bandeja, nós não somos obrigados a pegar essa bandeja. Devemos olhar para a palavra de Deus sempre. Não podemos nos conformar com este mundo. É o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui, a palavra de Deus, essa Bíblia Sagrada, é o livro dos livros. É o maior tesouro que a humanidade pode ter. E muitos estão deixando de lado porque estão seguindo a imagem humana, a fama. Muitos querem ser famosos apenas por ser famoso. Não podemos nos conformar com este mundo. Deixa eu dizer uma coisa. Satanás nunca vai se unir à igreja de Cristo. Satanás nunca vai se unir à igreja de Cristo. Ele quer matar a igreja de Cristo. Nós, obreiros do Senhor, temos esta responsabilidade de buscar aquilo que foi esquecido, de buscar aquilo que foi deixado para trás, de procurar novamente trazer à tona as melhores doutrinas, os melhores costumes, os costumes que vão levar-nos. Não é um retrocesso, mas é uma volta para o caminho da santificação. O mundo hoje não fala em arrependimento. O mundo hoje não fala mais no pecado. Muitos têm medo de pregar a verdade. Muitos têm medo de falar contra o pecado. É aquela mensagem macia, que amacia o ego humano. O muro foi tirado, a porta foi alargada, mas Cristo ainda tem um grito para a sua noiva, porque Ele quer. E quando Ele vir, Ele vai levar a sua noiva, a noiva santa e irrepreensível.
Ele quer uma virgem pura. Ele não quer uma mulher contaminada com o pecado, com a idolatria. Uma virgem. Uma igreja virgem. A igreja que ele comprou na cruz do Calvário. Precisamos resistir. Precisamos voltar à sã doutrina. Não vos conformeis com este mundo, é o grito de Cristo à sua noiva. Não vos conformeis com este mundo, é o grito do Salvador à sua noiva. Não vos conformeis, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Quando buscamos a palavra de Deus, o nosso entendimento, os olhos espirituais serão abertos e voltaremos à verdadeira, à sã. E a igreja voltará a ter um evangelho de poder. Não vos conformeis com este mundo. Você que ficou até agora, eu quero te agradecer e pedir que o Senhor continue abençoando sua vida. Se você sentir no coração e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. E se sentir também, compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso e também nos ajude deixando o seu like. E até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Que o Senhor te abençoe.